Olá, turma, uma boa tarde. Hoje é dia 5 de janeiro de 2019. Essa é a primeira gravação com a honra da presença do Zoroastro, Que isso, Clécio, que é imagina. um dirigente divinista. Eu que agradeço o convite. E tudo muito no início, então vai ser a primeira vez que a gente vai ter um formato, vai ter uma gravação, tem escrito o nome do canal aqui em cima, bem de improvisação mesmo, mas retomando aquilo que foi comentado no início, a ideia não é muita formalidade, sim o conteúdo do que vai ser comentado nos vídeos e o que a gente vai poder passar para frente, né? Só compartilhar um pouquinho das ideias daquilo que a gente vem estudando, entendendo, aprendendo e compartilhar com o mundo e com quem chegar essas mensagens o nosso melhor. Então, começando, Zoroastro, por favor, se apresente. Obrigado. Bom, meu nome é Zoroastro, eu sou formado em TI, né, em Tecnologia da Informação. É a formação antiga, né? Hoje em dia já tem outro nome, eu acho. Mas, em todo caso, sou programador, trabalho com programação, desenvolvo sistemas e na parte espiritual eu, na verdade, comecei dentro do espiritismo. É aquela velha história, né? A formação é católica, né? Aí depois, por curiosidade, fui fuçando, lendo os livros e tal, e cheguei no espiritismo, no kardecismo. Frequentei o kardecismo lá, a Federação Espírita de São Paulo durante 2 anos, fiz alguns cursos e tal, e depois conheci o divinismo através de uma amiga. E a partir daí, isso foi em 2010, a partir daí comecei a trabalhar, né, trabalhar dentro do divinismo, né? Então essa é interessante até que é o que um programador está fazendo na parte espiritual, porque normalmente o programador é muito lógico, né? Então, que está fazendo ali? Bom, eu fui encontrando, né, outras opções e eu realmente sempre senti necessidade da parte espiritual, por isso. E aí aparece a Mimosa aqui também, né? Vem aqui, Mimosa. Mostra você aqui, ó. Ela veio, queria participar também, mas a gente está trabalhando, quer trabalhar, então fica aqui com a gente. E legal. Um bom resumo para mostrar a sua trajetória, para chegar até onde você atua como um dirigente divinista. Mas em relação à família, essas coisas, você é casado, tem cachorro, tem bicho, como é que é a sua vida? Não, eu não sou casado, sou solteiro, tenho um irmão e tenho uma irmã por parte de pai, do primeiro casamento do meu pai, e tenho um irmão. Então a família que eu tenho é eu, meu irmão, minha mãe por enquanto, minha irmã, que na realidade mora fora do país. Né? Então, por enquanto, a gente está um pouquinho distante, mas eu sempre falo com ela. Né? Que bom. Então, de família, realmente, eu mesmo não constitui família, mas por enquanto é minha mãe. Sim. E acho que essa pergunta, apesar dela parecer meio pro forma, ela é importante para mostrar que nós não somos ou uma coisa ou outra coisa, ou um profissional ou uma pessoa que trabalha num projeto social, num projeto religioso, alguma coisa assim, né? Nós somos uns seres completos que em todos os âmbitos da vida se interagem e aí vai fazendo todos os trabalhos que tem para fazer em qualquer uma das atividades e ambientes em que estiver, né? Concordo, é verdade. Porque a gente não separa muito, né? Ou acho que até não deveria separar, né? O indivíduo profissional, o indivíduo familiar, o indivíduo amizade. É uma coisa só, não é? Eu, por exemplo, também acho. Eu, por exemplo, não faço essa separação, né? Então eu costumo dizer que eu sou um só, mas que nos ambientes eu procuro me comportar, é claro, dentro das regras daquele ambiente, mas eu sou a mesma pessoa. Tem algumas pessoas que se transformam, talvez, aí, mas cada um, né? Mas eu procuro ser sempre o mesmo. Legal. Essa é a ideia. Legal. Então, seguindo, estamos com uma cola aqui, então não fiquem bravos conosco. A gente não memorizou, de fato é meio no improviso mesmo. Então até para ficar light, mais tranquilo, né? Mais próximo. Coisa quadrada. Claro. Concordo, ruim, né? é verdade. Então, continuando,
voltando um pouco para aquilo que você acabou de comentar, né? Você trabalha num centro divinista e você trabalha no mundo corporativo. Então, antes disso, o que é o divinismo? E esses dois mundos, o corporativo e o mundo, vamos se dizer, filosófico, religioso, eles são meio antagônicos? Como é que isso funciona? Bom, eu acho que sim. Eu, por exemplo, tenho liberdade, porque eu tenho a minha própria empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, e eu atendo esses clientes ou faço a parte de ministrar aulas, né? Então eu tenho liberdade. Eu acho que para mim é mais fácil. Eu vejo muita gente que trabalha dentro do mundo corporativo das empresas, eu diria, que sofre muita pressão nesse sentido, né? Então, as cobranças, a competição, no meu caso, já não existe. A não ser a cobrança do próprio cliente para receber o sistema, mas eu não estou lá dentro, né? Então é mais fácil até para mim levar dessa forma. A parte espiritual, quando eu comecei em 2010, eu na realidade comecei a frequentar as orações, comecei a entender o divinismo, mas foi mais fácil porque eu vim do kardecismo, do espiritismo, e a partir daí ficou mais fácil o entendimento do divinismo, né? Lembrando que o que eu vou comentar aqui, eu não posso falar pelo divinismo, eu vou falar Sim, claro, a minha visão do que é ser divinista, né? Mesmo porque o divinismo se diz, ou se fala que é a ligação com o divino, né? Então, quanto mais ligado a gente tiver, ou seja, quanto mais verdades divinas a gente tiver desabrochado, mais do divino, mais próximo do divino a gente está. E eu não estou lá ainda, então tem muita coisa para fazer ainda para chegar lá. Então é sempre importante falar que é a minha opinião, não é a opinião do divinismo, mas sim a minha opinião do que eu aprendi dentro do divinismo. Então eu comecei a frequentar as orações, comecei a trabalhar, a mediunidade desenvolveu mais para frente. Eu já tinha mediunidade, mas dentro do divinismo ela aflorou muito mais. O que é mediunidade? Ok, importante. Mediunidade é o que muitos falam, inclusive em outras religiões, né? A comunicação entre os dois planos, né? Então, quando se fala em carismas, quando se fala em revelação, quando se fala em Espírito Santo, isso tudo é mediunidade. Então, é a ligação que você tem com outros planos espirituais, né? Então, a mediunidade é um canal, é a comunicação que você tem com esses planos espirituais. E é importante lembrar que o médium é uma janela. Tem gente que fala é uma porta. Qualquer um dos dois, não importa. Mas assim... É o meio de passar. Exato. Então, você abre a sua janela para onde? Você pode abrir para locais não tão bonitos, ou você pode abrir para locais maravilhosos, né? Então, o médium tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o médium que quer se desenvolver e quer se ligar com altos planos, tem também que se policiar, estar sempre trabalhando bem, com boa conduta, nos princípios de Jesus, dos ensinos e dos modelos que Jesus nos deixou. Então, quanto mais equilibrado está o médium, melhor ele consegue comunicar. Então, é isso que a gente vai aprendendo, né, no divinismo, na realidade. A trabalhar essa parte das virtudes divinas internas para poder se desenvolver melhor como médium. E todos são médiuns, todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Como assim? Muito bem. Que, né, as Claro, isso é importante. A gente acaba fugindo um pouco do roteiro, mas é porque... Na realidade está dentro do roteiro, né? Mas assim, a gente, é importante, é uma pergunta importante. Como é que eu enxergo, né? Qual é a visão que eu tenho depois desse tempo que eu sou recente dentro do divinismo, de 2010 para cá, janeiro de 2019, são 8 anos e pouco, né? Certo. No meu caso. Então, o que eu entendi, né? Jesus veio ao planeta, vindo ao planeta, ele veio dar exemplo das leis divinas. Que leis são essas? As leis deixadas por Moisés, os 10 mandamentos.
ele não veio derrubar as leis, como a gente ouve em alguns momentos, ele veio exemplificar essas leis, e como exemplificador das leis, ele é o modelo. Tá. Então, ele é o modelo de como viver em comunhão, em equilíbrio com as leis divinas, né? Então, sendo assim, este equilíbrio, ele ensinou como fazer esse equilíbrio. Só que, a partir do momento que ele desencarnou, e depois de desencarnado, ele trouxe no Pentecostes, isso tudo que eu estou falando está na Bíblia, né? Então, no Pentecostes, ele trouxe o batismo de dons, né? Porque ele fala, inclusive, mais uma vez está na Bíblia, né? Ele fala que João Batista batizou em água e depois, através dele, a humanidade iria receber o batismo em Espírito. E esse batismo em Espírito foi feito por ele depois de desencarnar na festa do Pentecostes, que aí Pedro relata, né, as várias línguas que eram conversadas e um entendia o outro por causa da mediunidade. Então, por isso que eu digo que todos somos médiuns, porque na realidade Jesus, através do Pentecoste, liberou a mediunidade para toda a humanidade. É claro que aí alguns espíritos se desenvolveram mediunicamente em encarnações, conseguiram essa desenvoltura, né, de comunicação em outras encarnações, quando encarnam, já lembrando desses aprendizados, conseguem desenvolver melhor. Ou ainda tem um processo de aprendizado um pouquinho mais avançado do que um outro irmão. Mas todos somos médiuns e todos, na verdade, devem não é uma palavra pesada, mas poderiam, né, entender essa parte da mediunidade que é importante. Certo, certo. Muito bom, muito bom. É isso. O divinismo, ele foi criado, instituído por Oswaldo Polidoro. Uhum. E ele falava sobre 5 dimensões, não dimensão... 5 pilares. 5 pilares, que são a base para você realmente tomar consciência de si, do mundo, de outras pessoas, e poder crescer com isso, que é a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Uhum. O que é isso? Quem é Oswaldo Polidoro? o que é tudo isso? Ok, essa pergunta é forte, vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre Oswaldo Polidoro, da maneira que a gente conhece, né? Ele esteve encarnado de 1910 a 2000. Ele é o Cristo restaurador no nosso planeta. E o que é Cristo, né? Antes que você me pergunte. Mas eu conheço Jesus Cristo, né? Sim. O que é isso? É importante que a gente tenha em mente que Cristo não é o nome ou sobrenome de ninguém, é um grau hierárquico, né? Hierarquia divina, né? Estou falando, não é hierarquia nossa no mundo. Então, a hierarquia divina é meritocracia e é de dentro para fora, ou seja, o espírito foi desabrochando as virtudes divinas de dentro para fora, através das encarnações, e a partir daí ele chega a um estágio. Então a gente tem, por exemplo, não sei falar de outros planetas, mas nesse planeta a gente tem 7 céus. Então, começando do interior da Terra, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e vai subindo até o 7º céu, que é o mais glorioso, né? Então, os espíritos habitam estas faixas, né? A gente fala 7 céus, mas tem subdivisões, várias subdivisões, e a partir daí o espírito tem afinidade por desenvoltura própria, né? Com alguma faixa de algum céu. Então, esses espíritos vão se desenvolvendo e, a partir do 7º céu, feito esse desenvolvimento, você passa para o 8º céu, que é o céu crístico. Tá. Que aí vem a palavra Cristo, né? Ou seja, é aquele espírito que se desenvolveu de dentro para fora, trabalhou as virtudes divinas de dentro para fora, foi se desenvolvendo
e se desenvolveu a ponto de não precisar mais encarnar. E é um espírito que na realidade já está pleno com Deus, já está, eu não saberia usar uma palavra correta, mas ele já está dentro de todas as virtudes divinas, ele já desabrochou muito, então ele já tem na realidade essa ligação, essa vibração com Deus muito grande. Então ele já passa para o céu crístico, que seria o 8º céu. O céu crístico é aquele que é chamado de intermundos, né? E a partir daí ele já é um Cristo. E como tal, ele já representa, ou pode representar, Deus para mundos e humanidades. E também existem vários graus de Cristos, né? A gente tem aí exemplos de Cristos da galáxia, Cristos do planeta, outros Cristos aí. Então Cristo é um grau de evolução. E aí voltando, né? O seu Oswaldo é o Cristo restaurador. É aquele que já atingiu o nível, o 8º céu, e nesse planeta, por que ele é o restaurador? Porque toda vez que começa a distanciar muito das leis divinas, nós como humanos acabamos distanciando muito, ele encarna e repõe a lei divina no lugar. Então, na realidade, ele tem várias encarnações. É isso que acaba vindo como sugestão, né? Sim. Deve ter um histórico muito grande de vidas para esse espírito. Ah, sem dúvida. Né? A gente tem informações de que Oswaldo Polidori, que é o mesmo, Elias, Krishna, o primeiro Buda, são várias encarnações repondo, né? O primeiro Zoroastro, Kardec, ele teve várias encarnações no planeta para repor as coisas no lugar. E essa última encarnação foi como Oswaldo Polidori. E a gente tem então as informações de que ele e Jesus construíram esse planeta. O planeta tem 5 bilhões e meio de anos de idade, né? Então, o planeta já foi construído nesse intuito. Então, ele já tem aí muitas encarnações lá para trás, até chegar a ser Cristo, e teve várias outras aqui conosco. Quando a gente fala de Cristos planetários, Cristos galácticos, né? Não sei nem se é o termo correto. É interessante parar para pensar no seguinte: talvez o mundo espiritual não tenha a geografia que tem o plano físico, né? Sim, com certeza. Porque a gente olha ali para cima, a gente vê uma estrelinha ali, tá, okay, o mais próximo é 4,3 anos-luz daqui, né? Então, acho que os espaços são diferentes, né? Essa geografia espiritual, ela tem forma, não tem forma? Como é que isso funciona? Pelo que eu entendo, até pelas leituras, sim, o espaço é diferente, porque como espírito a gente é muito mais leve, né? Espiritualmente falando, a gente é muito mais leve, não tem esse corpo denso. Então a gente consegue chegar a locais mais rapidamente, pelo que eu li, pela força do pensamento. Então o Cristo, aquele espírito que já é Cristo, ou seja, estando no céu intermundos, no 8º céu, ele consegue chegar também muito mais rápido. E outra, um Cristo, ele já participa da ubiquidade de Deus, né? Ubiquidade de Deus. Isso, que é, na realidade, a onipresença. Onipresença. Então ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, assim como Deus está, obviamente, e ele já sendo, já participando, né, como Cristo, da unidade divina, ele também já participa da onipresença. É interessante a gente ressaltar neste ponto do vídeo que tem muitos termos técnicos, né? Técnico assim, tem muitos termos que são mais difíceis, sim, específicas de quem já estuda isso, né? Verdade. Então, vale a pena dizer também que nada que um Google não resolva, né? Opa, depois a gente deixa os sites também, sim, claro. E a pessoa que tiver curiosidade, ela escuta uma palavra nova, que talvez para ela seja diferente, E possa procurar vai isso. no Google, procura a referência, vê o que significa tudo que está sendo comentado, né? Sim, sim, claro. Amor, moral,
Revelação, sabedoria e virtude. Estávamos falando sobre isso, né? Também me O esqueci. que é isso e por que Perfeito. isso faz o espírito crescer? Bom, eu estava falando então do seu Oswaldo, né? O seu Oswaldo é o fundador do divinismo, inclusive ele é um dos fundadores da Federação Espírita de São Paulo. Na época, né, ele nasceu em 1910 e na época da fundação da Federação Espírita ele participou. Depois ele saiu e fundou o divinismo, né? O divinismo tem por intuito continuar ou ampliar, subir outros degraus do que foi deixado por Kardec, do kardecismo. Então, ele traz para nós, o seu Oswaldo traz para nós, itens que não foram abordados no kardecismo, né? Como Kardec ele não conseguiu abordar, por várias ameaças, inclusive, na época. Barcelona queimou os livros de Kardec. Foi logo após a Revolução Francesa? Bem depois. Na realidade foi... Kardec desencarnou em 1869, a gente confirma essa informação depois, se eu não me engano, mas foi antes disso. Então foi a Revolução Francesa foi em 1789, né? Então foi aí provavelmente 100 anos depois, não, um pouquinho antes disso. Então, na verdade, passada a Revolução Francesa, depois veio Kardec, e aí veio essa junção toda, e ele fez um trabalho belíssimo de juntar toda a parte das mediunidades, que é o que falta para nós, que as mediunidades são recusadas, e elas são tratadas como coisa ruim, né? Como ligação com o demo, né? E precisava ser tratado bem, ser retratado isso. Então, Oswaldo Polidoro veio trazer o que ele não conseguiu como Kardec, que é entrar nas epístolas, nos Atos dos Apóstolos e no Apocalipse. E aí ele fundou então o divinismo para poder entrar nesses assuntos, complementar e para que a gente pudesse entender e subir outros degraus aí, dentro até do próprio espiritismo, né? Bom, a partir daí, como você falou, o divinismo é calcado nesses 5 itens, né? Então, o primeiro deles, moral. Depois de estudar, fazer as leituras, estudar um tanto aí, eu entendi na realidade que a moral são as leis, é a sua conduta, né? Que leis são essas? As leis terrenas? Não. Isso, leis as dos leis homens, de do Deus. juiz ali, ou... Porque as nossas leis do mundo são muito relativas, né? A gente até percebe que tem advogados que têm um entendimento da lei, outros advogados têm outro entendimento da mesma lei. Ou seja, a lei feita, ela dá brechas para entendimentos. Ou nós, como humanidade, criamos essas brechas, né? Pode ser também, não sei. Mas, de qualquer forma, eu enxergo a moral como a conduta, né? Então, como é a sua conduta? Mas essa conduta tem que ter uma base. Porque a gente tem que ter uma base para poder dizer a minha conduta é boa, a minha conduta é ruim, né? Então, essa base que eu enxergo é a base da lei divina, a lei que foi trazida por Moisés, que são os 10 mandamentos. Então, quando eu ouço, né, dentro do divinismo, falar em moral, eu entendo que a moral são os 10 mandamentos. E se eu estou dentro dos 10 mandamentos, eu tenho boa conduta. E tendo boa conduta, eu estou dentro da moral divina, vamos dizer dessa forma. Legal. Aí o segundo ponto, moral, amor. Bom, amor, tem uma passagem do Paulo de Tarso, na Bíblia muito bonita, né, que ele fala do amor, né? Então, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu não usar esse dinheiro com carinho, nada terei. E assim vai, são vários itens, né, que ele vai falando. Então, na realidade, o amor, além do que ele fala, que é muito bonito, eu acho que é um amor incondicional, né, o amor divino. Aquele amor, e eu puxo até, costumo puxar às vezes até nas palestras, o amor de mãe. Então, se você perceber, o amor da mãe, e é diferente do amor do pai. É diferente. É diferente. O amor da mãe é muito mais incondicional do que o do pai,
né? Sim, sim. Tem diferenças, eu não estou desmerecendo, não é isso, mas existem diferenças. Fato, tô com 2 crianças pequenininhas e concordo plenamente. Então a mãe ama incondicionalmente, mas ela ama os seus filhos, né? Então esse incondicional é para com os filhos e para com os filhos do vizinho. E para uma criança que ela encontra na rua, é a mesma coisa? Não, não é. Então, eu entendo esse amor que o seu Oswaldo fala, e veja, eu sou ainda muito pequeno para entender isso completamente, pelas leituras que eu fiz, é um amor muito maior, é um amor como Jesus teve pela humanidade. Eu imagino que isso não deve ser uma coisa muito fácil de se compreender Não, e alcançar. é Então, verdade. Eu acho que só conforme a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais uno, mais sintonizado com Deus, é que a gente vai entendendo. Esse amor é um amor muito mais puro, muito maior do que a gente pensa, né? A gente está acostumado com um amor que uma mãe tem pelo filho, um pai tem pelo filho, que já é incondicional, mas ele não é tão grande como Jesus teve, por exemplo, para com a humanidade toda, né? E se você imaginar bem, né, vamos voltar lá um pouquinho. Jesus e Elias construíram esse planeta há 5 bilhões e tralalá de anos para trás. Muito provavelmente eles já construíram sabendo quem viria morar nesse planeta que somos nós. e né? várias espécies E também. várias outras espécies também, que são os animais, os dinossauros que estiveram lá para trás e tudo mais, né? Mas muito bem, porque se eles já participam da ubiquidade divina, eles já têm provavelmente esse conhecimento, obviamente. E se eles planejam isso também, significa que o amor deles é tão grande. É aí que eu queria chegar, isso mesmo. Por favor. Não, fala. Não, eu imagino que para ele conseguir planejar a existência de uma outra espécie, Sim, ele tem que entender muito bem o que ele está fazendo exato. e sentindo. Aí que vem o amor incondicional, né? Então, exatamente é um amor expandido, muito além do que sinceramente eu possa ter agora, né? Então é com o tempo, é com a evolução. Ok, então falamos sobre revelação. Estamos falando sobre revelação. Isso. Na verdade, a gente fez um corte no vídeo agora, porque a gente teve um problema na câmera. Estamos retomando e agora você ia comentar sobre revelação. Isso. A revelação, então, é aquilo que é revelado, né? Ou seja, vem da parte espiritual para a parte carnal, vamos dizer assim. Então, revelação, carismas, mediunidades, Espírito Santo é tudo a mesma coisa. Incorporação é um tipo de mediunidade, então a gente incorpora. Então, o que é a incorporação? O médium empresta o seu corpo para que um espírito do outro lado possa se comunicar, usando a fala, usando a escrita, usando os pensamentos, né? Então ele faz isso. Assim, só para deixar o pessoal que está assistindo um pouco mais curioso, né? Dá para estender e aprofundar todos esses assuntos. Ah, é verdade. Mas eu imagino que deve ter um campo bioenergético no qual a consciência chega perto e aí ela interage com a pessoa de alguma maneira. Ah, sim, é verdade. Não é que ela Eu vejo entra dessa dentro de forma. você, ela faz alguma coisa assim, mas dá para pincelar rapidinho, mas aí quem quiser vai ter que procurar um pouco na internet como que isso funciona. Pelo Mas que eu você vejo, mediunicamente, eu vejo realmente os espíritos que são mais evoluídos, basta eles chegarem próximos àquele espírito, eles já interagem com o perispírito daquele irmão médium que está ali e a partir daí já conseguem passar as mensagens. Alguns espíritos utilizam realmente, por exemplo, no caso da escrita, né, a gente tem relatos disso até com o Chico Xavier, e utilizavam o braço para poder fazer a escrita. Então, na realidade, se aproximava do braço, usava a parte energética desse braço para poder fazer a escrita. O espírito tem braço para fazer isso? Olha, Depende do grau do espírito, como é que é? Eu acho que sim, né? Isso é muito relativo, né? Existem médiuns que relatam sim, alguns espíritos com forma, como nós temos, Humanoide. a forma fixa, física, né? Humanoide, mas existem relatos também de espíritos que são só de luz. Um pontinho de luz.
ou um sol de luz. Um sol de luz. Né? Uma luz divina. Então, quer dizer, é muito relativo. Aí tem várias leituras que a gente pode fazer em vários livros de descrição disso, né? Então, é importante buscar assim, outras informações, né? Bom, a gente falou sobre moral, amor, revelação, sabedoria. Sabedoria é inteligência? Eu creio que sim, mas é a inteligência aplicada, na minha opinião, né? Pelo que eu entendi, mais uma vez, a minha visão sobre isso, é claro que a pessoa que está nos assistindo aqui pode ter outra opinião e deve ter outra opinião, pode fazer os comentários aí embaixo, a gente vai conversando. Mas, pelo que eu entendi, a sabedoria é a inteligência aplicada. Ou seja, eu tenho o conhecimento, eu tenho o meu discernimento e eu aprendo ou eu aplico esse conhecimento, esse discernimento no dia a dia. Então, para mim, a sabedoria é utilizar bem o que eu aprendi. Porque às vezes a pessoa pode ser muito inteligente e Mas não não usar aplica. com sabedoria também. Exato. E eu diria mais, se a pessoa não utiliza a inteligência, se ela fica só na parte das teorias, né, na parte mental, pode ser que ela não esteja evoluindo tanto, porque no final a gente evolui em conjunto. Então, se eu estou aplicando as minhas ideias, a minha inteligência a bem do outro, eu estou utilizando a minha inteligência para ajudar o outro. E é aí que eu acho que entra, na minha opinião, a sabedoria. Legal. A sabedoria, então, na minha concepção, é um nível a mais, acima da inteligência. Seria uma mistura daquilo que ele aprendeu de comportamento de moral, com amor, sem dúvida. aquilo que ele traz pela revelação própria e acumula dentro da consciência dele e acaba aplicando isso no dia a dia. Eu acho. E aí porque no final a gente vai equilibrando tudo isso, né? Aquela inteligência lógica do dia a dia, que é legal também. É muito boa, mas ela não é a sabedoria. Não acho. Eu realmente acho que não é sabedoria. Porque se você for prestar atenção em detalhes, a inteligência lógica, e que é importante para nós na sociedade, né? Até dentro da programação onde eu vivo, né? E se não fosse isso, a gente não ia ter casa, não ia ter aparelho eletrônico, não ia ter cidades estruturadas, pensamentos, né? Arquitetura, engenharia civil, tem todas as coisas que dependem da lógica. Sim. Eu acho que é um degrau acima isso, né? Ou seja, a sabedoria seria um degrau acima. Enquanto a lógica é o sim e o não, o verdadeiro e o falso, como eu utilizo isso para poder ajudar o outro? Aí eu consigo encontrar nuances entre o verdadeiro e o falso, entre o sim e o não, para que eu possa ajudar o outro, né? Então, por isso que eu acho que está um degrau acima a sabedoria, porque você está utilizando a sua inteligência com amor. Muito bom, né? muito bom, muito bom. Moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Virtude, na minha opinião, é o mais abstrato de todos, né? Por que eu enxergo como abstrato? Porque é algo que a gente vê muito relativamente quando a gente fala aquele violinista é um virtuoso, né? Ou seja, ele expandiu as habilidades, estou usando um exemplo simples, mas ele expandiu as habilidades que ele tem como violinista ao extremo. Então ele se tornou um virtuoso, né? Ou seja, ele conhece muito daquele instrumento ou da música que ele toca, né? Mas aí eu coloco algo para você e para o nosso amigo e amiga que está ouvindo lá, né? Por favor. Eu procurei entender bastante, né, esse negócio de virtude e cheguei à conclusão que virtude é o oposto do vício. Sim, sim. Eu entendi dessa forma. O vício
A gente que tá mais é o vício. né? A gente está mais acostumado com vício do que com a virtude. Né? Então, de uma maneira genérica, o vício é a repetição nas coisas ruins. E o que seria uma coisa ruim? Aí, dentro dos nossos padrões atuais, né? As drogas, os pensamentos negativos, na verdade, tudo que te puxa para baixo e que te desequilibra. Então, na realidade, se a gente for voltar lá nos 10 mandamentos, se eu estou em desequilíbrio com as leis e eu repito esse desequilíbrio várias vezes, eu estou no vício, eu estou no negativo, né? Eu estou viciado em fazer o errado e não o certo. Pode-se ler virtude como vida? Porque o que eu vejo, né, o vício é algo que tira a sua vida, né, tira o seu equilíbrio. E a virtude é algo que te traz a vida, né? E pegando exatamente o exemplo do violinista, ele elevou as habilidades e o conhecimento e tudo que tem de interação com com aquela arte de tocar o violino e trouxe vida para aquilo. Então, independentemente do plano, sendo algo abstrato, virtude seria lutar pela vida ao máximo? Pode-se ler assim também? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu concordo, é verdade. Porque no final você percebe que a virtude ou trabalhar as coisas boas, né, leva à vida, leva a Deus. Então, e vida não é só estar encarnado e desencarnado, né? Vida de um modo geral, mais geral. amplo, né? Te leva a Deus. Então, sim, concordo. Então, nessa minha análise preliminar, se o vício é a repetição do erro, do errado, do ruim, a virtude é a repetição no bom, no bem, nas coisas boas. Então, para simplificar o meu entendimento, eu simplifiquei dessa forma para poder entender que as virtudes são coisas boas que a gente procura e repete, faz a repetição. Que aí eu acho que cai muito no que você está falando. Estendendo essas repetições no bem e no bom, você está vivendo, está procurando as coisas boas, está procurando ou está se ligando melhor com Deus. Bacana, muito bom, muito bom. Essa é a ideia que eu tenho. Legal, legal. Vamos pegar a cola aqui. Vai lá. Okay. Bom, acho que essa próxima pergunta não faz sentido, porque a gente já discursou bastante sobre ela, né? Como saber se estamos bem ou mal alinhados com todos os itens descritos acima, né? A gente já falou bastante sobre isso. Mas moral, amor e revelação, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Fazer uma conclusão disso, né? Na realidade, moral, amor, revelação, sabedoria e virtude são 5 itens importantes, mas eu ainda enumero os 10 mandamentos, que a gente já falou, e os exemplos de Jesus, né? Então, como é que a gente sabe se a gente está fazendo uma coisa certa ou errada? A gente precisa ter um padrão para isso, né? Os padrões terrenos funcionam? Funcionam para as leis terrenas. Então, como é que eu sei que eu estou fazendo coisa certa aqui na Terra, né? Eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando ninguém, eu, na realidade, estou agindo corretamente dentro das leis da minha cidade, do meu país, do meu estado. De acordo com o sistema econômico e social. Isso. E como eu sei que eu estou agindo corretamente do lado espiritual, né? Como é que eu estou fazendo corretamente, eu estou usando corretamente as ferramentas que Deus me deu? Se eu estou fazendo tudo dentro dos 10 mandamentos e dentro dos exemplos de Jesus. Então, como é que eu sei que eu desequilibrei? Se a minha conduta, as minhas ações não estiverem dentro dos 10 mandamentos ou dos exemplos de Jesus. Então, eu acho que é importante lembrar disso, né? Como é que eu sei que eu desequilibrei? Até com aqueles próprios 5 itens que a gente mencionou antes, né? Se eu desequilibrei com as leis divinas. Muito bom, muito bom. Vale ressaltar que
Eu acredito que existem várias versões dos 10 mandamentos escritos por diversas culturas e religiões, assim por se dizer, né? Mas é interessante, desculpe te interromper, mas se você perceber, os grandes iniciados nesse tempo todo, né, que a gente tem aí mais de 100 mil anos, até mais do que isso eu creio, de iniciados vindo para o planeta, varia a forma. O que é a forma? O idioma, a quantidade de mandamentos. Então, se você for olhar Buda, tem o caminho óctuplo, que é muito parecido com os 10 mandamentos de Moisés, né? Vyasaveda, Zoroastro. Se você for olhar esses ensinamentos destes mestres que vieram anteriormente, eles têm um fio que os liga completamente até chegar em Moisés. Aí a gente chega na lógica divina, que sobrepõe a lógica humana, né? Então, você traz aquela lógica divina para cá, aplica o ensinamento para a sociedade da época. Sim. No idioma, nos costumes, né? Porque se a gente falar de Buda lá para trás, eram outros costumes, eram outra sociedade, era outra língua, outro idioma. Então, para aquele momento foi ensinado o caminho óctuplo. E Moisés ensinou os 10 mandamentos. Mas se você olhar, eles são muito semelhantes, né? A gente pode até depois fazer um outro programa, já estou me convidando para fazer um outro programa comparando mais profundamente isso aí. Né? Legal, é bem legal, interessante. Legal. Gente, meu filhinho está acordado, está fazendo alguma coisa para lá, então vão aparecer barulhos. A gente está aqui na minha casa, é bem de improviso mesmo, tá? Então, por favor, não ligue para essas coisas. É para ser algo... O importante é o conteúdo. Casual, é o conteúdo e é uma aproximação do dia a dia mesmo, né? Acho que a ideia é essa. Novamente, voltando para os primeiros vídeos, deixar tudo muito simples, tá? Poxa, obrigado. E obviamente que trazer essas ideias divinistas e comentar cada vez mais, esse é só um canal, né? Mas assim... vai ser muito bom e ter a sua presença é muito interessante para nós. Aliás, a gente tem bastante admiração por você, né, Zoroastro? Ok, então seguindo. Colinha? Colinha? Colinha. Qual que a gente já fez? A 7 agora? Agora é a 7. Então, a moral descrita por Oswaldo Polidori é diferente do que temos por moral humana? Bom, a gente conversou sobre isso, mas é importante também. Aí acho que a gente junta exatamente no finalzinho do que você acabou de comentar. Né? A gente falou da lógica divina, a lógica humana. Né? Existe algum negócio em que, até onde eu conheço também, né? A gente cresce na lógica humana, e aí para você encontrar novos níveis de existência, você tem que abrir mão da lógica humana, que seria abrir mão um pouco do ego, para encontrar um novo tipo de lógica. Uma lógica que a gente não consegue compreender direito, né? Que é a lógica divina, que é a lógica perfeita. E aí a gente chega na pergunta que é: moral do Oswaldo Polidoro é diferente da moral humana, então essas lógicas, que a gente falou também um pouco das leis do homem, as leis de Deus. Então, eu acho importante agora a gente também fazer um parâmetro aí. Na nossa vida no mundo, encarnados, a gente está muito no horizontal, né? Então a gente trabalha muito par e par com a matéria. Claro, estamos encarnados, precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as nossas contas e etc. E o mundo está fechado também para o plano espiritual, né? Acho que um pouquinho aí no passado teve um problema com algumas instituições religiosas, acabaram fazendo alguns crimes aí a ciência se descolou. Sim. E parece que está começando a se encontrar agora, mas é o início de uma nova era, né? Falam muito da física quântica, mas acho que um físico quântico pode falar sobre o assunto. Sem dúvida, eu não tenho condição de falar sobre isso. Mas o que eu vejo, assim, do pouco que eu conheço, é que está começando a encontrar agora isso daí. Eu também enxergo isso. Mundos, você tem razão e eu concordo com você, assim. A gente vê que as inquisições, elas foram sempre colocadas para que... Isso eu não estou só falando da Igreja Católica. Muito antes da Igreja Católica, os médiuns eram assassinados, as pessoas diferentes, com ideias diferentes, eram assassinadas, né? Mas falando sobre isso,
as inquisições foram aniquilando os médiuns porque tinham ideias diferentes da igreja, né? E a partir daí a gente vê que para que a ciência pudesse subsistir, teve que descolar, separar da religião. Teve que ser feito esse processo, porque a igreja mandava. Porque a igreja, na verdade, né, ela estava enfronhada no Estado. Então, os reis, os imperadores, todos estavam ligados à igreja, né? E a igreja tinha influência sobre esses mandatários. A partir do momento que a gente conseguiu descolar, a ciência separou. Mas aí também foi para o outro lado. Aí, na minha opinião, né? Na opinião dos cientistas nem tanto, mas assim, é o que você falou, agora está voltando. Então aí os cientistas foram para o outro lado. Tanto que a gente tem esse cientista, o Hawking, né? Que desencarnou agora que desencarnou agora há pouco tempo, que nega Deus, né? Então ele fala que Deus não existe, né? Então eu acho que aí se foi muito para o extremo, né? Os cientistas foram muito para o extremo e agora estão voltando. Quem sabe a gente consegue juntar isso mais para frente. Esse seria o ideal, né? E um dos livros do Oswaldo Polidoro, ele fala isso, né? No livro Moral, Amor e Revelação, ele fala que o nosso planeta só vai ser um planeta de felicidade quando o plano carnal estiver com as mesmas comportamentos e leis de acordo com o plano divino, né? Então, quando isso tudo evoluir, quando todos esses processos de conhecimento da sociedade são demorados. Até chegar lá para a gente poder... Sim, porque aí a gente vai se aproximando, né, do plano espiritual. O horizontal vai encontrando o vertical, né? O horizontal, que é a vida carnal, como você mesmo falou, a gente vai procurando outros valores e aí vai procurando o vertical, que é o plano divino. Quando a gente conseguir fazer essa união, né, do horizontal com o vertical, aí vai ser maravilhoso, né? Sim. Essa é a ideia. Então, quando aqui você pergunta, né, se a moral descrita por Oswaldo Polidoro é diferente da moral humana, eu diria que sim, porque nesse momento a gente está distante ainda, né? Na vertical a gente não chegou ainda. E as leis de lá contemplam as leis aqui. Sim. Que é o que a gente já falou em alguma questão. Sim, é verdade. É verdade. Né? Obedece lá que você já está seguindo as regras aqui. Muito bom. Essa é a ideia. Muito bom. Vamos para nossa colinha aqui, vamos lá. E a gente vai começar a aprofundar um pouco mais agora. Vale a pena dizer que sobre os 10 mandamentos, os 10 mandamentos do divinismo, a gente coloca debaixo do vídeo, eles são bem sucintos e são muito difíceis de serem seguidos, né? Que conforme você vai entendendo, você vai vendo que ele vai se desdobrando, né? Por exemplo, não matarás. Eu não estou matando o meu vizinho, não estou matando ninguém. Beleza, você está matando uma planta, você está matando um animal, você está matando uma oportunidade de alguém. Então você começa a fazer esses mergulhos dentro do conceito, ele acaba ficando bem denso, né? Bem complexo. É infinito praticamente. Agora, uma coisa, e aí o que a gente vem agora? A gente vem num momento em que a gente aprofunda um pouco mais e pode trazer ferramentas para você entender um pouco melhor o que você está passando na sua vida, né? É verdade. E essa pergunta, né, acho que vai precisar um pouquinho mais de tempo para descrever o que ela é o seguinte: o que é justiça divina e como que ela se aplica, né? Pegando tudo que a gente já comentou sobre leis, moral, lógica humana, lógica divina, o que é a justiça divina, como que ela atua na nossa vida, como que uma pessoa fica contra ou a favor da justiça divina, a gente consegue lutar contra uma justiça divina, que nem algumas pessoas que são criminosos aqui no judiciário humano, eles conseguem se defender de alguma maneira, às vezes escapam, não sei quem, não vou apontar nomes nenhum, mas isso funciona com as leis perfeitas, as leis eternas, como é que isso tudo se dá? Bom, mais uma vez, né? A gente precisa de tamanho espiritual para poder avaliar tudo isso com mais detalhes. De acordo com o que eu li, com o que eu aprendi, eu tiro as minhas conclusões por enquanto.
conforme eu vou crescendo, provavelmente eu vou entender melhor, né? Por favor, você está dando uma aula aqui pra gente. Imagina, né? que é isso. Então, assim, eu entendo por justiça divina as leis divinas que regem o universo. Ou seja, não só esse planeta, não só a galáxia, não só o sistema solar. Ou seja, são leis imutáveis. Por quê? Porque elas são a verdade. Se Deus é Deus que é imanifesto, é tudo e está em tudo, ele a tudo rege. Então, existem regras, existe uma mecânica, vamos dizer, para que tudo possa estar em equilíbrio. Para mim, essa é a palavra-chave, equilíbrio. Então, assim, para que tudo funcione em equilíbrio, devem haver regras universais para que tudo funcione. Não sei te falar sobre essas regras universais, não tenho tamanho para isso. Mas, para o meu entendimento atual, a justiça divina, ela é verdadeira, completamente justa e pesa tudo, todos os detalhes. Um outro item importante é que, como é que a justiça divina trabalha? A gente tem relatos aí de que tudo que nós fazemos, seja de bom ou de ruim, seja em equilíbrio com a lei ou em desequilíbrio com a lei, fica registrado. E fica registrado aonde? Em nós mesmos. Fica registrado no perispírito. O que é o perispírito? Então nós temos, aí eu já sei que você ia me perguntar, né? Então, nós temos o espírito, que somos nós, né? As essências emanadas de Deus, né? A essência divina, o que é emanado de Deus, para poder fazer a sagrada finalidade, que é voltar a ser Deus em Deus. Então nós somos emanados de Deus, esse é o princípio, né? Inicial. A gente vai trabalhando em mundos e humanidades até retornar a voltar a Deus. Muito bem. Essa é a sagrada finalidade. E o espírito precisa de ferramentas, precisa trabalhar, precisa de alguma forma crescer. Ele vai crescendo nos mundos e nas humanidades. Para poder o espírito encarnar em algum planeta, o espírito sozinho não consegue controlar o corpo. Pelo menos é o que a gente vê nas leituras, né? Nas informações passadas. Para que o espírito possa controlar um corpo como o nosso, ele precisa do perispírito. Então nós temos o espírito, que é a essência, o perispírito, que é o invólucro, o veículo, e temos, quando encarnado, claro, temos a carne. Então o perispírito ajuda a fazer essa ligação entre o espírito e a carne, para que possa, nesse caso, controlar, experimentar, usar as ferramentas da matéria. Bom, o perispírito, então, é aquela energia, é aquele material energético que acompanha o espírito até que ele volte, faça a sagrada finalidade e volte para Deus. Quando voltar para Deus, não é mais necessário o perispírito. Ele se dissolve, né? E enquanto o espírito está passando por essas fases hominais, né, de encarnação, nesse caso, ele precisa do perispírito. Tudo que a gente faz, de bom ou ruim, fica guardado no perispírito. Bom, então tudo fica registrado no perispírito. E ficando registrado no perispírito, no final, nós somos juízes de nós mesmos. Então, eu não vejo tribunais, como é aqui, né, no nosso mundo, né? Tribunais, advogado de defesa, advogado de acusação. Não sei o termo correto. Né? Mas deve ser por aí, alguma coisa assim, também não sei. Mas então, alguém acusando, alguém defendendo. É claro, existem as intervenções, é possível ver isso, né? Espíritos que querem ajudar, então vêm a seu favor, comentam ao seu favor, né? Mas eu não vejo como é assim,
Deus lá sentadinho numa cadeira com Deus martelo não é na um mão. barbudão que Né? fica na nuvem, né? Não, claro que não, né? Pelo menos eu não o vejo dessa forma. Primeiro que Deus, se você falar que Deus é um barbudão que fica lá no fundo do universo preocupado com a mecânica celeste, você já restringiu Deus, né? Se ele está em tudo e em todos, ele é tudo e todos. Então não dá para restringir, né? Não dá para falar, não dá para dizer que ele é humano, que ele é marciano, que ele seja lá o que for, porque aí você já restringiu, né? Então, na realidade, a justiça divina é todo esse processo, essas leis inderrogáveis que atuam no universo inteiro. E a partir daí, nós registramos o que nós mesmos fazemos, de bom ou de ruim, para que depois nós mesmos possamos avaliar e, com a misericórdia divina, nós termos ferramentas para reequilibrar. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Se eu desequilibrei para com as leis, eu preciso reequilibrar em algum momento. É aí que entra a justiça divina, né? Muito bem, então. Muito bem, fizemos uma pausa, trocamos de câmera, acabou a memória da outra câmera. Por favor, Zoroastro. Vamos lá, falávamos então sobre o perispírito, né? Sim. Então, que tudo fica registrado no próprio perispírito e a justiça divina, por ela ser verdade, ela ser completa, porque ela é Deus, na realidade, né? Então ela é a verdade, ela é completa, ela é inteira. No final, se a gente for pensar que esses registros todos são feitos no perispírito, nós mesmos somos juízes de nós mesmos. Então, com tudo isso registrado em nós mesmos, o que a gente faz de correto, o que a gente faz de errado, em algum momento, nas várias encarnações que nós temos oportunidades de reequilibrar. Então aí eu acho a palavra-chave, equilíbrio. Então, se você está com a justiça divina, você está equilibrado. Se você não está com a justiça divina, em algum momento você desequilibrou e você tem que voltar ao equilíbrio. É dessa maneira que eu penso, é dessa maneira que eu enxergo, né? E é importante lembrar também que neste momento, neste planeta, nós temos como exemplo aí como a gente já falou lá para trás, né, do que é correto para poder fazer o balizamento, os 10 mandamentos da lei de Deus que Moisés nos trouxe, além, é claro, dos exemplos de Jesus. Então, se a gente está em equilíbrio com essas leis, nós estamos em equilíbrio com a justiça divina, né? Muito bom. Outro detalhe importante para a gente lembrar também, né, que se o espírito erra uma vez, erra duas, erra várias vezes e continua insistindo no erro, chega um momento que é preciso reequilibrar com a lei, mas o espírito já utilizou, ou mal utilizou neste caso, todas as oportunidades que teve. E aí ele precisa encarnar, muitas vezes com algum problema mental, algum problema físico, ou até encarna bem fisicamente e mentalmente, mas passa por uma encarnação muito difícil para poder baixar o ego e para que ele possa entender que Deus está dando oportunidades para ele. Então, aquela velha história do horizontal e do vertical, né? Enquanto a gente está muito preso ao horizontal, à matéria, às coisas da matéria, a gente não está enxergando o vertical, que é o divino. Quanto mais a gente conseguir ir para o vertical, mais ligado a Deus, mais em sintonia com Deus nós estamos. Um parênteses sobre o que foi falado é que nem todo mundo que tem problema físico ou mental é uma pessoa que teve algum comportamento estranho no passado. É verdade, é um desequilíbrio, é verdade. Eu já vi exemplos, né, como médium, já vi exemplos de espíritos que encarnaram com estes problemas para ajudar a família, né?
Vou citar um exemplo que eu vi mediunicamente, uma menininha que encarnou com problemas mentais, e bem graves inclusive, mas era um espírito de luz, que para ajudar na união da família, ou seja, somente, olha o extremo, somente vindo daquela forma, ela conseguiria unir a família. Então, foi o que ela fez. Então, na verdade, um espírito de luz que encarou aí um processo difícil, mas que veio por uma encarnação de ajuda messiânica. Vamos fazer a pausa? Bom, retomando, tivemos que fazer mais uma pausa no vídeo. Continuando os questionamentos, Senhor Zoroastro. Senhor, foi boa. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Dado tudo o que foi conversado. A gente tem que ficar com medo ou se sentir estimulado perante a justiça divina? Então, eu acho que tem 2 pontos importantes aí. Se estamos muito desequilibrados com as leis divinas, né, com os 10 mandamentos inicialmente, a gente tem que ficar preocupado, né? O medo, eu acho que é uma energia negativa. O medo faz você tomar atitudes que normalmente você não tomaria. E você retrai também, isso, né? Retrai e toma atitudes que você não tomaria em sã consciência, né? Então o medo é sempre prejudicial. Vamos nos livrar do medo, deixa para lá. Mas se você desequilibrou, como no dia a dia mesmo a gente faz, né? Vamos procurar reequilibrar. Percebeu, né? Teve o discernimento que fez algo errado, já começa a consertar. Porque aí você já vai trabalhando, inclusive o próprio ego, que é na vertical, para trabalhar com o vertical. Na horizontal, desculpe, o próprio ego, que é na horizontal, para trabalhar com a vertical, que é o divino, né? Então a gente vai pensando dessa forma. Eu acho que quando a gente muito deve, mais a gente fica preocupado. E quando a gente deve menos, a gente fica menos preocupado. Então eu acho que é por aí, né? Mas como eu enxergo a justiça divina dando muitas oportunidades de concertos, de chamamentos, a gente tem que ficar estimulado. Essa é a minha opinião. No final, eu acho que a gente tem que se estimular. Mesmo que a gente dê uma escorregadinha, vamos em frente. Vai haver uma oportunidade lá na frente para a gente poder consertar, né? Legal. Inclusive tem um trechinho bem interessante do Evangelho Eterno, eu vou ler aqui, tá? Por favor. Então tem um trecho lá do Evangelho Eterno. Passarão os mundos e as formas em geral, porém, no meu exemplo de comportamento, jamais passará, Jesus falando, né? Porque representa a justiça divina, a lei moral e o dever que cada filho de Deus tem para consigo mesmo, para com o próximo e, por fim, e totalmente para com o mesmo Deus, princípio ou Pai divino. Então, a partir do momento que a gente tiver essa consciência de que a gente tem que estar em equilíbrio, não vai haver mais preocupação, porque você já está nas virtudes divinas, você já está insistindo no certo e fazendo sempre o certo, você está dentro das leis. Muito bom, muito bom. Então, bom, aproveitando que a gente falou do Evangelho Eterno, né? Quem quiser buscar aí o Evangelho Eterno, é gratuito, você pode encontrar na internet. Eu até cito aí alguns sites para que vocês possam achar isso. O primeiro deles é o www.divinismo.com.br, né, onde a gente pode... .org.br, correto? Então, tem vários. Mas quando a gente acessa o divinismo.com.br, cai no .org. Legal. Então é legal. fácil porque a gente já acessa, né? Tem também o divinismoperdizes.org, tem o gdpatriarcajacó.org.br, são vários sites aí do divinismo. E temos também a Rádio Divinista, que é www.divinismo.radio.br. Então, através desses sites que nós estamos falando aqui, vocês podem baixar todos os livros gratuitamente. No caso da rádio, por exemplo, vocês podem acompanhar a programação, toda a programação divinista lá. Livros é porque existem várias obras de Oswaldo Polidoro sobre temas diversos. Isso. E tudo gratuito em PDF. Tudo gratuito em PDF.
E também tem audiobook lá também. Tem os audiobooks também. Não são todos que estão gravados até o momento, mas tem vários já gravados. Legal, legal. Tá? O que você espera do mundo, Zoroastro? Boa pergunta. Bom, eu sinceramente espero que os nossos irmãos e irmãs do mundo possam compreender que o espiritual é o mais importante, que se a gente viver só na horizontal, ou seja, só no material, falta ainda alguma coisa, e que a gente possa se dedicar cada vez mais ao espiritual, dentro dos 10 mandamentos e seguindo sempre os exemplos de Jesus. É isso que eu espero. Quando a gente fala exemplos de Jesus, Jesus é uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás. Certo. Às vezes, para quem está começando a ter contato com esse tipo de abordagem agora, fica um pouco não palpável, né? O que seria seguir os exemplos de Jesus? Bom, seguir o que ele falou e o que ele fez, né? Bom, em primeiro lugar, ele veio exemplificar as leis divinas. Que leis são essas? As leis deixadas por Moisés, 1000 e poucos anos antes. Então, na realidade... São os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Retomando o que a gente falou agora há pouco. Isso. Então, Jesus não veio para derrogar as leis, como a gente já ouviu em alguns lugares, algumas religiões. O que é derrogar? Derrogar é... Ele mandou. Não, derrogar significa deixar de lado, esquecer, apagar aquelas leis. Não, ele veio para servir de exemplo de como agir para poder cumprir, equilibrar com as leis. Legal, né? legal. E o que a gente vê em Jesus? Amor, dedicação, humildade, carinho com o próximo, mas a gente vê também inteligência, a gente vê justiça, a gente vê verdade. Então, todos esses exemplos que Jesus nos deu. As parábolas, inclusive, de Jesus, são muito importantes para os ensinamentos, né? Então, aquelas parábolas que nós temos na Bíblia, cada vez que a gente lê, a gente aprende alguma coisinha diferente. Então, por ali a gente pode tirar a ideia dos exemplos e dos ensinamentos que ele deu também. Legal, legal, muito bom. Você, Zoroastro, mediante a sua vida profissional, sua vida de dedicação, né, que é um serviço social também, né, de você dirigir um centro divinista, participar das reuniões, tudo, sem querer nada em troca, é um doar, né, é um doar-se, né. Mediante tudo isso, pegar a fila do banco, pegar trânsito, ter fome, ir no banheiro, etc, etc, etc. Você se considera uma pessoa que vive em plenitude? Não. Eu acho que é bastante difícil. É uma pergunta interessante, mas se a gente pensa, mais uma vez, só na horizontal, só no material, eu sinceramente não tenho dificuldades. Eu não sou rico, graças a Deus, porque eu acho que a riqueza traz muitas peso também, peso, né? Responsabilidades, e se a gente não sabe usar muito bem o dinheiro que vem, a gente pode aí elevar o ego e atrapalhar as outras coisas. Mas eu tenho uma vida material confortável, mas assim, como estar confortável se a gente vê pessoas na rua passando fome, se a gente vê crianças com problemas de saúde graves, se a gente vê analfabetos, principalmente aqui no nosso país, né? Talvez em países de primeiro mundo a gente não veja tudo isso na rua, mas a gente vê bastante aqui. Então, assim, eu não me sinto em plenitude. Eu sinto que o trabalho espiritual me dá bastante apoio, né? Eu sinto que eu tenho muita coisa para fazer como espírito, tem muito processo evolutivo ainda pela frente, mas eu sinto que eu estou caminhando, né? Legal. Então, lentíssima, vou agora puxar o Evangelho Eterno, né? Lentíssima é o progresso, lentíssimo é o progresso do Espírito, né? Lentíssima é o caminho da a sagrada finalidade. Então, a gente vai devagarinho, vai tateando para poder chegar na plenitude. A plenitude é Deus e realmente eu estou longe de lá ainda. Mas a gente vai trabalhando para chegar lá, né? É isso que é importante. Conhecimento é a chave, né? Então, você que está nos ouvindo, procure conhecimento espiritual. O conhecimento, a inteligência, ou seja, ler, conhecer, conversar, o vídeo que você está assistindo aqui está te fazendo pensar.
E este conhecimento leva à evolução da sua inteligência, dos seus pensamentos, do seu discernimento. A partir daí, você vai começar a procurar outras coisas. Então, o conhecimento é a chave para que a gente possa crescer e evoluir. Muito bom. Bom, o cachorro latiu, que passou alguém aqui na frente. Vamos voltar para a última pergunta. Zoroastro, muito obrigado por todas as contribuições. Muitas coisas foram compartilhadas. É uma excelente oportunidade da gente aprender muito mais sobre como funciona a vida, sobre tudo, né? E sobretudo, não sobretudo, sobre tudo e o todo, né? E mediante tudo isso, tem alguma mensagem final? Tenho sim, eu trouxe um trechinho do Evangelho Eterno muito bonito. Por favor. Então vamos lá. O sagrado objetivo da existência é retomar ao seio do um essencial, como parte integrante do um essencial, deixando de vez a relatividade para ser divindade. Fora da lei moral, do verbo modelar e modelador, e fora do cultivo decente dos dons intermediários, ninguém voltará ao seio divino. Foi para assim informar para sempre que o Verbo ressurreto deixou aquela ordem que está no Livro dos Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Tem lição de casa aí para ver os Atos, né? Pois é. Agora qual que é esse Próxima salmo? vez a gente vai ver. Muito bem. Zoroastro, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito um prazer. obrigado. O prazer é meu. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Você sendo a primeira pessoa a contribuir para o canal. Legal. Esse canal vai ser um canal bem aberto, com pessoas muito interessantes, para mostrar, no final das contas, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Que tudo meio que é espiritual, né? Não é que a gente é humano, sim, tentando ter uma visão do espírito. A gente é um espírito, tem uma experiência humana, né? Então, acho que tudo, no final das contas, é um caminho espiritual, né? Acho que é alguma coisa por esse sentido. Concordo. Novamente, muito obrigado. Aguardamos você para uma próxima gravação, para um próximo episódio. Vou gostar muito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram aqui o nosso vídeo. E até a próxima. Até a próxima.